muitíssimo ao pessoal vivo, né, que organizou esse evento aqui, fazendo com que o IEL retomasse o tônus, né, da luta política, que andava meio adormecido nos últimos tempos, né? Então, foi extremamente interessante ouvir tantas considerações tão inteligentes das pessoas que falaram antes de mim, e vou usar esses minutos que me foram concedidos para fazer uma reflexão, talvez um pouco divergente não, apenas um foco um pouco diferente do que foi feito até agora. Falar um pouco de uma perspectiva até mais internacional, não é? Algumas das pessoas presentes já fizeram cursos comigo e sabem que eu estudo principalmente o Renascimento, não é? E no Renascimento foi um período que teve como seus grandes nomes Maquiavel, que é o criador da ciência política moderna. De uma forma muito breve, eu posso dizer que o Maquiavel ele cria a ciência política moderna ao separar dos fatos centrais, o núcleo térreo da luta política, das suas representações, que são componente da luta política, mas muitas vezes servem mais para esconder o que de fato está acontecendo do que para revelar e explicar o que está acontecendo. Em termos específicos, ele separa a política da religião. Nós estamos em 1500. Em 1500, evidente, a igreja era um poder dominante e que ocupava uma função essencial no campo ideológico, ou seja, fornecia as imagens, fornecia as ídolas, fornecia os termos, um campo específico da discussão política, ou seja, a discussão do campo político era se aquilo servia ao bem, se aquilo servia a Deus, se as lutas estavam de acordo com um plano metafísico, etc, etc. O que o Maquiavel fez foi dizer o seguinte: esqueçam tudo isso, toda luta política é pelo poder. Não é para o bem, não é para o mal, não é para a justiça, não é para a injustiça, não é para a corrupção, não é para a honestidade, é a tomada do poder. Tirem essas escamas dos olhos e a compreensão da luta política se torna muito mais efetiva. Evidente que ele foi condenado, não por isto, né? Mas depois a sua obra é perseguida pela igreja, etc, etc, porque havia retirado um grande instrumento de manipulação ideológica. Vamos direto ao ponto: é poder, é dinheiro, e tudo o resto são capas, são fantasias, são máscaras, que fazem parte da luta, mas se nós não baixarmos as máscaras, nós estaremos num campo de ilusões. Então Maquiavel é um pensador dry, seco, não é? Ele vai direto ao ponto. No caso específico que nós estamos vivendo, o que está acontecendo, não é? Eu vou fazer pequenas lembranças, recordações de coisas que aconteceram, não é? Sem poder, porque não temos tempo, voltar muito atrás, eu lembro que quando Fernando Henrique, em 1994, ele assumiu o poder, no primeiro ano, quer dizer, o momento que ele assume o governo brasileiro, o PIB brasileiro era 505 bilhões de dólares. 8 anos depois, quando ele entrega o poder para o Lula, para o PT, o PIB brasileiro era 503 bilhões. Ou seja, em 8 anos, o PIB encolheu. A economia brasileira encolheu durante todos esses anos. Tá? Ele faliu o país 3 vezes, etc, etc. Mas vamos ficar no número. De onde eu tirei esse número? Da CIA. A CIA tem um órgão econômico que trabalha com minúscula divergência de 1% com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Convido que vocês entrem no Google, procurem esses dados e confiram se eu estou falando a verdade. Em 8 anos, a economia brasileira encolheu. Quando o Lula assume, ele recebe um PIB de 503 bilhões de dólares. Em 2010, eu estou falando, portanto, de 6 anos, o PIB tinha ido para 2 trilhões e 400 bilhões de dólares.
CIA, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial. Vamos lá conferir isso que eu estou falando. Você percebe, quer dizer, de 503 para 2 trilhões e 400 bilhões. Esse foi o crescimento do PIB brasileiro. Sinto muito, foi o PT que fez. Tem gente desonesta no PT, tem. O PT levou o PIB brasileiro em 6 anos, perdão, 8 anos, menos 8 anos, tá? Lula entrega para Dilma o PIB com 2 trilhões e 400 bilhões. Como isso é possível? É possível porque o período Fernando Henrique, que foi o auge do neoliberalismo, foi um período de absoluta sangria das forças econômicas e sociais brasileiras, de absoluta remessa de tudo, dos valores que se produziu aqui através dos mecanismos do capital financeiro, de toda essa enorme complicação onde o mundo real se dá. Não é? Portanto, quer dizer, um outro fato que aconteceu também, que veio lá dos anos 80, até antes, mas tem também o seu auge dos anos 90, não é? Que é um período áureo do neoliberalismo. O neoliberalismo ferrou o capitalismo nos grandes centros hegemônicos do capital, nos Estados Unidos e na Europa. O que o neoliberalismo fez? Através de um sistema que eu seria incapaz de explicar, mas eu tenho certeza que foi assim, vocês podem conferir, não é? Ele levou o sistema produtivo da Europa e dos Estados Unidos, né, seus hegemônicos, a uma desindustrialização que era um componente de uma espécie de ausência de grande estratégia nacional do sistema econômico, né, que teve como efeito a desindustrialização desses países e, portanto, um aumento da crise social desses países. No entanto, essa época de desindustrialização não correspondeu a um enfraquecimento da produção de mercadorias. Só que o sistema de mercadorias foi transferido para países onde a mais-valia é maior. China, Índia. O que fez com que isso não estava no plano, mas o neoliberalismo, que cria desvantagens de que são bons o planejamento, eles são criadores de caos para eles. Então, o que acontece? Nesse período, nós temos aquele crescimento absolutamente extraordinário da China, da Rússia, da Índia, e o Brasil, de certa forma, não nesse período, mas posteriormente, pôde se beneficiar de uma desorganização do sistema produtivo nos centros hegemônicos do capital. Isso levou, não por acaso, à criação de um grande bloco econômico, político e financeiro chamado de BRICS. Uma outra coisa que aconteceu nos primeiros anos do governo Lula, que o Lula fez uma coisa que ninguém tinha, se pensava, mas ninguém tinha coragem de fazer, e ele fez. Lula comprou os títulos da dívida brasileira. A dívida brasileira, que ninguém nunca teve peito, e nem o PT teve, de averiguar como é que se constituiu a ditadura no período, constituiu a dívida, que foi aquilo que manteve o país de joelhos durante tantos anos para pagar os juros, nunca pagava a dívida, não é? Que eram papagaios, que ninguém sabe de onde veio, quem foi que fez, nunca houve uma CPI para investigar como se constituiu a dívida externa brasileira. Eles eram papagaios, né, papéis que estavam na bolsa de valores, em que as pessoas compravam e vendiam, conforme a perspectiva de solidez, de constância de pagamento do governo brasileiro. O que o Lula fez nos primeiros 2 anos é não pagar a dívida, comprar a dívida. Ia, através de agentes na City, Londrina e principalmente no Wall Street, e assim, ele comprou a dívida. Aqui, esse papel, isso aqui veio lá de 1978, não sei o que, Delfim Neto, 72 e tal, aquele papel que não se pagava mais. Ele foi lá e comprou os papéis. Com base nisso, o Brasil saiu do fundo,
deixou de ser um devedor do Fundo Monetário Internacional e pôde começar a constituição de uma reserva que jamais o Brasil teve. Teve algo parecido no final da Segunda Guerra Mundial, mas logo em seguida derrubaram Getúlio pela primeira vez para dissipar esse capital que tinha sido acumulado durante a guerra. Lula, então, quer dizer, o governo do PT, ele depois que pagou, que adquiriu os papéis da dívida, e a dívida quase que desapareceu, o Brasil pôde compor uma reserva que se aproxima, e ainda é mantido, em próximo a 400 bilhões de dólares de reservas internacionais. Com essas reservas, o Brasil fica fora dos abutres, fica fora desses investidores, dessas piratarias todas que o capital financeiro faz, e o Brasil tem um enorme colchão, tem uma enorme muralha que protege a economia brasileira do que aconteceu. No meio de tudo isso, houve a grande crise de 2008, em que a anarquia absoluta do capital financeiro destruiu grande parte da economia, etc, etc. Um dos motivos por que houve essa crise é que o Brasil tinha pulado fora da sangria. Porque se esses 400 bilhões que manteve de reserva e tudo aquilo que o Brasil deixou de pagar durante esse tempo, talvez tivesse evitado a crise do sistema financeiro em 2008. E não só o Brasil, outros países que acompanharam, como a Argentina, México não, mas e os países de economia menor puderam peitar isso aí. Não é? Quer dizer, ao mesmo tempo que ocorre essa emancipação, não é? A que custo essa emancipação? É um governo que tem elementos nacionalistas, mas para manter a possibilidade de tocar em frente tudo isso que foi feito, foi preciso subornar a classe política brasileira. Procurar os deputados e senadores e outras pessoas, tudo aquilo que o dinheiro possa pagar, o mais barato possível. Não é? Vai no mercado de políticos, de deputados, senadores, juízes, e compra aqueles safados todos. O PT fez isso. Por quê? A extrema esquerda tinha uma alternativa de uma maioria parlamentar. Eles são lindos, limpíssimos, justos, mas não pesam nada na balança. E a política é mundo real. É mundo real. Não é mundo simbólico apenas. Ele é principalmente o mundo real. Se o PSOL tivesse 150 deputados limpos como são, o PT não ia se juntar com aquele bando de safado desses partidos anões. É o que tinha para hoje. É assim que é a política, gente. Vamos parar de ir com um jogo de anjos. Não é? Então, com toda a bandidagem que cerca, o Brasil se livrou de muita coisa, se constituiu, saiu do 13º lugar na economia mundial, na posição que o Fernando Henrique deixou, e trouxe uma coisa que eu jamais pensei que eu ia ver na minha vida: o Brasil superar a Grã-Bretanha, superar a França e começar a respirar no cangote da Alemanha. Mundo real, gente. Realidade, é muito bom. Né? Então, o que acontece? No meio de tudo isso, acontece o inesperado. O inesperado fez uma surpresa, né Dudu? Descobriram o petróleo. Isso não dá. Bom, é aquele negócio: Deus é brasileiro e às vezes não é bem Deus, às vezes é o diabo. Não é? Descobriu o tal do pré-sal, enquanto a Dilma era ministra das Minas e Energias, não é? Portanto, quem cuidava da Petrobras, e as reservas de petróleo que foram encontradas no litoral brasileiro, que é o tal do pré-sal, onde o Brasil tem a hegemonia, tem a vanguarda da tecnologia no mundo da exploração desse petróleo. O Brasil descobriu, não é, reservas de petróleo que são as reservas do século XXI para o mundo. O Brasil é mais que a Arábia Saudita. A quantidade de petróleo que tem na falha, né, há milhões de anos atrás, a África e o Brasil se separaram. Quando eles se separaram, foi feita uma fenda na separação.
todos os elementos, micro-organismos que geram petróleo se depositaram ali, tanto do lado brasileiro como do lado africano. A África, a China já chegou, é dona. E do lado daqui é o Brasil. O Brasil, quer dizer, e o que acontece? A Dilma e o Lula estabeleceram regras na qual existe, não o monopólio, mas o extremo controle dessa produção, dessa riqueza, que vai durar décadas e décadas e décadas, e que pode conduzir esse país e talvez esse continente a uma emancipação de tudo aquilo de todas as nossas carências. Má educação, má moradia, cultura ruim, todas as nossas mazelas, nós temos o dinheiro, nós temos a riqueza para pagar isso. Tá? E como se vamos gastar bem, isso aí é um problema para vocês, jovens. Vamos tentar, porque a herança da má administração veio lá das caravelas. É um pepino, a luta continua, não é? Agora, o que acontece? Em 2013, veio o Biden, vice-presidente dos Estados Unidos, veio e conversou com a Dilma sobre a possibilidade de entregar o petróleo para a exploração das multinacionais. Ela disse não, e ele falou, então entra o rojão. 2 semanas depois, estouraram as gloriosas jornadas de junho. E desde então, ela que estava com uma popularidade de 72%, uma coisa dessa, foi vítima de uma campanha que não tem nada de inocente, nem de espontâneo, nada. É absolutamente organizado. É organizado pelo NSA, inicialmente, que conseguiu captar na população brasileira setores que poderiam se mobilizar, tá? Poderiam se mobilizar para destruir um Estado, para derrubar o governo, onde quem se beneficiaria dessa derrota seria muito pouco aqueles que estão atuando. Não é? Quer dizer, esse lumpen, esse bando de tarja preta que surgiu aí, os hospícios que foram abertos, sei lá o quê, gente que devia estar atrás da grade num presídio, hoje faz um serviço de desestabilização de um trabalho que foi construído arduamente por esse povo, não é? E nós vamos chamar esse trabalho por uma palavra, democracia. Mas essa democracia não é apenas simbólica, ela é material, ela é concreta. Não vai ter golpe. Enfim, foi feita aí uma solicitação, falar só mais um pouco sobre digamos, a influência das forças internacionais que está acontecendo no Brasil. Não é? Ser muito breve, né? Quer dizer, eu tentei montar um quadro do que está acontecendo, onde o golpe, ou a interferência na situação brasileira, ela é absolutamente lógica. Então, se assim, a questão é, se a pergunta se existe um golpe, claro que existe. E tem mais. O golpe não vai passar agora, o impeachment da Dilma me parece que não vai passar, mas a luta não vai parar, porque as questões, quer dizer, os interesses continuam os mesmos. Ela vai mudar de cara, ela vai mudar de forma, não é? Mas essa é um round de uma luta que vai se prolongar por anos, porque as multinacionais continuam querendo o petróleo, continuam querendo os recursos brasileiros, e não só brasileiros, eles continuam. Onde fica interessante pensar que no tabuleiro de xadrez dessa luta, não é, todos esses agentes brasileiros, Moro, Cunha, etc., não passam de peões, onde o rei do tabuleiro do golpe, do tabuleiro da direita, não mora no Brasil, certo? Ele não é brasileiro, e esses agentes, serão descartados. Aécio, quem quiser levar, leva de baseada. Essa gente não é importante, ela não é a finalidade. Essa gente não compõe o rei do tabuleiro. Do nosso lado, do lado democrático, queiramos ou não, o rei que não pode cair é o Lula. A Dilma é rainha, ela pode cair. O Lula não pode.
A direita, a inteligência desse golpe, sabe perfeitamente disso. E todo esse pessoal é peão. Um é bispo, outro é cavalo, outro é torre. Mas tudo é descartável. Isso garante, portanto, que se o golpe for derrotado, como eu acredito que vai ser, a luta continua. O rei do lado de lá continua de pé. A luta vai continuar, ela vai longe. E quanto mais rapidamente os setores democráticos da sociedade tiver clareza disso, mais fortes seremos. Porque outros faces, outros momentos, outras versões do golpe virão de outra forma, incessantemente.